Olá, estamos aqui em mais uma edição do programa Alessio Talks. Meu nome é Paulo Roberto Alonso Viegas, sou o diretor de comunicação e marketing da Alesf e consultor legislativo do Senado Federal. Este é um espaço para debater temas de interesse público, onde consultores e advogados do Senado Federal convidam pessoas de diversas áreas para promover discussões relevantes a toda a sociedade brasileira. Temos hoje o privilégio de entrevistar o economista Bernardo Api, autor de um texto que serviu de base para uma das propostas de reforma tributária em tramitação no Congresso Nacional, contida na PEC 45, número 45 de 2019, e que havia recebido um grande apoio na da Câmara dos Deputados. Né? Api é colunista de alguns jornais, diretor do Centro de Cidadania Fiscal, tendo comandado entre 2003 e 2008 a Secretaria de Política Econômica do então Ministério da Fazenda e a Secretaria Extraordinária de Reformas Econômico-Fiscais. Vamos falar hoje sobre a importância de se fazer a reforma tributária no Brasil, bem como sobre alguns aspectos da PEC 45 de 2019. Contamos também com a presença do ilustre colega Marcos Peixoto, consultor legislativo em economia e doutor em ciências sociais e em desenvolvimento, agricultura e sociedade na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e pós-doutorado em políticas públicas na UFRJ e em direito na UFMG. Vou passar a palavra para o Marcos. Marcos, você primeiro, vou passar para o Marcos, mas agradecendo a presença do Bernardo Api conosco aqui, com grande empolgação que nós recebemos o Bernardo Api para falar de reforma tributária, que é um grande expoente desse assunto no Brasil. E vou passar a palavra para o Marcos, que é o presidente da Alesf, iniciar as nossas questões para o convidado. Obrigado, Paulo. Olá, Bernardo Api, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Fazendo aqui uma breve introdução, né, sobre o tema, sobre a importância do tema, né, nós passamos recentemente por reformas importantes, muito polêmicas, né, que foram a primeira reforma trabalhista em 2017, depois a reforma previdenciária em 2019, mas muito antes, embora nós tivéssemos tido outras reformas previdenciárias, né, nos anos 90 e no início dos anos 2000, depois mais a penúltima em 2013, nós tivemos também desafios de promoção de discussão de uma reforma tributária no âmbito da sociedade, do parlamento em particular, e que não avançou. Né? O que houve foram mudanças nas regras tributárias, mudanças pontuais, algumas mais, outras menos relevantes, mas que, de certa forma, tornaram ainda mais complexo e, eventualmente, ineficiente o nosso sistema tributário, que é um sistema que representa também um gargalo, né, para a retomada do crescimento econômico, do desenvolvimento da economia. E, mais uma vez, a gente está se aproximando de um ano eleitoral, onde corremos um risco de não ver, mais uma vez, aprovada uma reforma tributária, quer dizer, esse debate ficar depois para 2023, o que, obviamente, vai trazer ainda mais atrasos, né, para a eliminação desse gargalo, né, do ponto de vista da retomada do crescimento econômico, tão importante agora, né, sobretudo considerada a conjuntura recente de recessão econômica em 2015, 2016 e depois agora em 2020. Então, eu queria que você falasse brevemente sobre a importância da reforma tributária para o Brasil, do ponto de vista da retomada de um crescimento e de um desenvolvimento econômico, sobretudo, mais do que crescimento, econômico, sustentável e de longo prazo para a economia brasileira. Bom, eu queria agradecer à Alesf o convite de participar desse debate, cumprimentar o Marcos, cumprimentar o Paulo. Bom, primeiro vamos entender o escopo da reforma tributária. Na verdade, você tem 5 principais categorias de tributos: tributos sobre o consumo, sobre a renda, sobre o patrimônio,
contribuições sobre folha de salários, que estão geralmente vinculadas ao financiamento da Previdência Social, da Seguridade Social, e tributos de caráter regulatório. O que nós estamos discutindo agora é a reforma da tributação do consumo no Brasil, dos tributos que incidem sobre a produção e consumo de bens e serviços. Na verdade, esse é um tema que está na pauta desde a Constituinte. Já na época da Constituinte, se chegou a aventar uma mudança no sistema de tributação de bens e serviços no Brasil que aproximasse do padrão mundial. Acho que perdemos uma oportunidade enorme de ter feito essa mudança lá em 1988. O tema voltou depois várias vezes, sendo as principais em 1995, uma proposta do governo, cuja discussão no Congresso se estendeu até o ano 2000 e acabou não sendo votada. Depois teve a proposta do governo também de 2003, que foi uma parte pequena foi aprovada, mas o grosso acabou não sendo votado. Teve depois uma proposta em 2008, que na verdade eu coordenava na época que eu estava no governo, que também não chegou a ser votada, e o tema voltou à pauta agora, através na Câmara dos Deputados, através da PEC 45, no Senado Federal, através da PEC 110, sendo que os dois projetos têm muitas semelhanças, embora tenham algumas diferenças. Por que o tema é importante? Essa é uma questão fundamental. Por que a reforma da tributação do consumo é importante? Ela é importante porque o modelo brasileiro de tributação do consumo, que na verdade se caracteriza por uma multiplicidade de tributos extremamente complexos e cheio de distorções, este modelo atual de tributação do consumo tem um efeito muito negativo sobre a produtividade e, portanto, sobre o potencial de crescimento da economia brasileira. De onde vêm essas distorções? Elas têm algumas naturezas. Uma parte decorre da própria complexidade do sistema, que acaba resultando num custo de conformidade, o custo burocrático de pagar imposto, que no Brasil se não o mais alto, certamente um dos mais altos do mundo. É trabalho improdutivo, alocado em cumprir com burocracia tributária. A complexidade, ela também gera muitas possibilidades de interpretação, e as divergências de interpretação inevitavelmente levam ao contencioso, e o Brasil também provavelmente é o campeão mundial em contencioso tributário. Tem uma estimativa do INSPER de que o contencioso tributário no Brasil ultrapassa 5 trilhões de reais, federal, estadual, municipal, nas esferas administrativa e judicial. Isso é mais de 70% do PIB do país, e o contencioso ele prejudica o crescimento não só pelo custo do próprio contencioso, o custo com advogado, não só do ponto de vista do contribuinte, mas do próprio fisco e do próprio poder judiciário. Quer dizer, nós temos uma alocação enorme de recursos em função do contencioso tributário, mas também porque o contencioso tributário gera insegurança jurídica, e insegurança jurídica prejudica o investimento, prejudica o crescimento. Então, essa é uma das primeiras distorções que precisa ser corrigida. A segunda distorção resulta, na verdade, que num bom sistema de tributação do consumo, e aqui tem um padrão mundial bem estabelecido, que é o padrão do imposto sobre valor adicionado. Um bom imposto sobre valor adicionado tem base ampla, um bom imposto sobre valor adicionado tem uma recuperação integral do crédito nas etapas anteriores, e um bom imposto sobre valor adicionado é aplicado pelo princípio do destino, o que significa que entre duas jurisdições, numa operação entre duas jurisdições, o imposto pertence à jurisdição de destino. Então, por exemplo, entre países, você desonera a exportação e você tributa a importação, assim como se tributa a produção nacional. E num bom imposto sobre valor adicionado, você desonera completamente não só os investimentos pelo princípio do destino, ou não só as exportações pelo princípio do destino, mas também os investimentos. Então, um imposto sobre valor adicionado, que é um imposto cobrado ao longo da cadeia de produção e comercialização,
se ele é bem desenhado, ele tributa apenas o consumo, ele não tributa o investimento e exportação. No Brasil, por uma série de problemas, nós tributamos o investimento e tributamos as exportações. Uma parte desse problema resulta da cumulatividade do sistema atual, ou seja, são tributos que são pagos ao longo da cadeia e não são recuperados, seja em função de tributos que são cumulativos mesmo, como é o caso do ISS, que é um imposto sobre faturamento que não dá direito a crédito, seja por falhas no sistema não cumulativo dos tributos não cumulativos, como é o caso do ICMS ou do PIS/COFINS não cumulativo. Então, esta cumulatividade ela acaba onerando os investimentos, onerando as exportações, que também são prejudicados por outras falhas do sistema, e isso resulta em menor crescimento do país, em perda de competitividade e uma menor taxa de crescimento do país no longo prazo. E, finalmente, aquilo que eu acho que é o maior problema do sistema brasileiro de tributação do consumo, embora seja o mais difícil de ser compreendido, é que quando você tem um sistema em que a tributação varia muito, dependendo de benefícios fiscais, de forma de organização da produção, de setores, você gera distorções que fazem com que a economia se organize de forma ineficiente. Então, eu vou dar um exemplo aqui, mas podia dar um monte de exemplos. No Brasil, se você quer construir um prédio, se você constrói um prédio de concreto armado, em que o grosso do valor é adicionado no canteiro de obra, você paga muito menos imposto do que se você constrói um prédio com estruturas pré-fabricadas, em que o grosso do valor é adicionado numa fábrica e depois a estrutura é levada e montada no canteiro de obras. Então, mesmo que uma construção pré-fabricada fosse, por exemplo, 10% mais eficiente, ou seja, você gastasse 10% menos capital e trabalho para fazer uma estrutura pré-fabricada, uma construção com estrutura pré-fabricada, no sistema tributário brasileiro, o sistema te induz a gastar mais capital e mais trabalho para construir o mesmo prédio, porque você reduz muito o custo fiscal. Esse é o que a gente chama de distorção alocativa, e ela existe de forma generalizada no Brasil por conta de distorções do sistema tributário, porque, na verdade, a gente não tem regra, a gente só tem exceção. No fundo, o nosso sistema de tributação é um sistema que se baseia em exceções e não em regras, que se baseia em tributação diferente de mercadoria e de serviço, em tributação diferente entre concessão de benefício num estado, não concessão em outro, e isso gera uma série de distorções que acabam prejudicando a eficiência da economia brasileira. O efeito final disso é uma perda muito grande de produtividade. Tem um estudo do economista Braulio Borges, que está no site do Centro de Cidadania Fiscal, que estima que a correção de todos esses problemas, ou seja, todos que eu citei, de resultantes da complexidade, da tributação de investimentos e exportações e de distorções alocativas, poderia elevar o PIB potencial do Brasil em cerca de 20 pontos percentuais em 15 anos. Então, o estimado nesse estudo, óbvio que existem estudos que podem ter resultados diferentes, mas todos que eu conheço indicam um resultado positivo e relevante. O que nós estamos falando é um aumento muito grande do PIB potencial do Brasil em função da correção das distorções na tributação do consumo. E essa é a razão pela qual, é a principal razão pela qual a reforma tributária do consumo é uma reforma importante para o país. Obrigado, Bernardo, pela explanação. Mas eu vou deixar o Marcos continuar com as perguntas que ele tem em mente, porque ele está. Depois eu vou fazer uma pergunta mais específica, Marcos. Vou continuar com você nas questões, por favor. Ok, Paulo. Vou aproveitar aqui essa última projeção desse estudo mencionado pelo Bernardo sobre a perspectiva de 20%, né, de aumento do PIB, potencialmente, né, de aumento do PIB em 15 anos, né, diante de um determinado novo modelo de sistema tributário, um novo sistema, e perguntar se um novo sistema tributário também teria alguma contribuição para promoção da melhoria da distribuição de renda no país. Ele ainda poderia contribuir também sobre esse aspecto, porque
só pensarmos em crescimento do PIB, né, e ainda que haja um crescimento do PIB per capita, não necessariamente resulta numa melhoria da distribuição de renda, e também um dos gargalos que nós temos de desenvolvimento da nossa economia é a concentração de renda e riquezas na mão de determinados setores, pessoas e categorias, né, de atores econômicos. Então, essa é uma das perguntas que eu queria colocar, associada a essa projeção que você levantou, também, ainda uma pergunta mais genérica, se as propostas que estão em debate, tanto a PEC 45 quanto a 110, elas também contribuiriam, eventualmente, para uma redução da informalidade na economia. A gente viu agora, nos últimos dias, a notícia de que, com o agravamento da situação econômica, aumentou também o grau de informalidade da economia, ou seja, pessoas ou pequenas empresas que estão à margem do sistema tributário, do sistema econômico formal, né, e dessa forma também deixam de contribuir, né, com seus impostos e contribuições no sistema tributário. Então, se essas propostas teriam esses dois efeitos, o de contribuir para uma melhoria da distribuição de renda e uma redução da informalidade, o que permitiria uma distribuição mais justa, ou pelo menos mais horizontal da carga tributária como um todo. Acho que as perguntas são boas. Bom, do ponto de vista da distribuição de renda, né, Marcos, acho que assim, as principais distorções do ponto de vista tributário com impacto distributivo estão no âmbito do imposto de renda. Mas, ainda assim, a reforma, na forma como era proposta na PEC 45 e como está sendo proposta na PEC 110, provavelmente tem um impacto distributivo positivo. Eu vou tentar explicar por quê. A PEC 45 propunha uma alíquota uniforme para todos os bens e serviços. A PEC 110, a última versão do parecer, também propõe uma alíquota uniforme, embora ela preveja a possibilidade de algumas exceções que seriam definidas em lei complementar. Quando você adota uma alíquota uniforme na tributação de bens e serviços, a mera adoção da alíquota uniforme já teria um efeito distributivo positivo. Por quê? Porque, na verdade, o que acontece é que, no Brasil, o consumo de serviços é menos tributado do que o consumo de mercadorias. Só que as pessoas de baixa renda consomem mais mercadorias e menos serviços. Então, eu tenho uma estimativa feita em cima da POF de que, do consumo tributável das pessoas com renda até 2 salários mínimos, 9% seriam serviços que hoje são menos tributados do que seriam com uma alíquota uniforme. E essa porcentagem sobe para 31% do consumo tributável no caso das famílias com renda superior a 25 salários mínimos por mês. Então, na verdade, aquilo que você tributa hoje menos no Brasil é aquilo que o rico consome. E você tributa mais aquilo que o pobre consome, que é mercadoria. E quando você faz as contas, mesmo considerando a desoneração da cesta básica que existe hoje no Brasil, que de fato, em termos proporcionais, beneficia mais os pobres, quando você faz a conta, você percebe que, na verdade, como proporção do consumo, as famílias ricas pagam menos imposto do que as famílias pobres hoje no Brasil. Então, a mera adoção de uma alíquota uniforme sobre o consumo de bens e serviços já teria um efeito positivo do ponto de vista distributivo, não é muito grande, ele representaria para o decil mais pobre um aumento de 2,5% a 3% do poder de compra, e para o decil mais rico uma redução de cerca de 1% do poder de compra, mas já teria um efeito distributivo positivo. Em cima disso, as propostas de reforma tributária, tanto a versão atual da PEC 110 quanto a PEC 45, elas propõem um sistema de devolução do imposto para as famílias de baixa renda. Então, a ideia é, você tributa todo mundo, ao invés de desonerar a cesta básica, que é um sistema ineficiente de distribuição de renda, porque em termos absolutos, rico consome mais cesta básica do que pobre. Pela POF, entre essas duas faixas de renda que eu comentei, a faixa mais alta consome 3 vezes mais cesta básica do que a faixa pobre. Ao invés de dar um benefício que em termos absolutos é maior para o rico, você tributa tudo e você devolve para as famílias pobres. Obviamente, o efeito distributivo dessa devolução vai depender de como vai ser calibrado esse programa de devolução de imposto para as famílias de baixa renda. Desse ponto de vista,
se a gente fez uma estimativa no Centro de Cidadania Fiscal, supondo que você vai fazer, você vai devolver para os 35% mais pobres, que são as famílias que em 2019 estavam no cadastro único dos programas sociais, você devolveria um imposto correspondente à tributação da cesta básica dos 20% mais pobres, o que significa que para os 10% mais pobres você estaria fazendo uma devolução maior do que o imposto incidente no que ele consome de cesta básica. Com essa calibragem, você ampliaria o ganho do decil mais pobre, passaria, junto com a adoção de uma alíquota uniforme, passaria para algo entre 6% e 7% de aumento do poder de compra em relação à situação atual. No caso dos 10% mais ricos, diminuiria um pouquinho mais, porque teria um adicional aí de 0,4 pontos na alíquota do imposto para poder financiar esse programa de transferência de renda. Então, no agregado, o desenho dos dois programas é um desenho que tem um efeito positivo do ponto de vista distributivo. Agora, isso não significa que o impacto sobre o crescimento não seja relevante, tá? Porque o impacto sobre o crescimento sobre a renda das famílias é maior do que o efeito distributivo resultante da proposta de reforma. Então, no caso de famílias do primeiro decil de renda, nós estamos falando aí um aumento de poder de compra que chega perto de 20%, sendo, como eu falei, uns 6% decorrente do ajuste distributivo e o resto decorrente do impacto sobre o crescimento da economia. Ok, muito bom. Excelentes pontos abordados pelo convidado, pelo Bernard. E agora eu vou aproveitar para fazer. Eu ia perguntar uma comparação entre as duas propostas, a que está na Câmara, que é a PEC 45, e a que está no Senado, que é a PEC 110. Eu me lembro que há cerca de um ano atrás, a proposta, há um tempo atrás, não sei se foi há um ano ou um pouco mais de um ano, parecia que a proposta da Câmara estava avançando mais, né? Baseada na PEC 45, cujo os trabalhos do economista Bernardo Api influenciou bastante. Né? Mas agora a PEC 110, que está no Senado, parece que sofreu uma aceleração maior, né, com a apresentação do parecer do senador Roberto Rocha. Mas aí eu ia perguntar sobre algumas comparações entre as propostas, mas parece que o Bernardo já comentou agora. Então eu vou fazer uma outra questão, outra pergunta, que é a seguinte: com relação a uma reforma tributária, como é que ficaria o balanço entre a tributação sobre renda e patrimônio, sobre o consumo e sobre trabalho? O que lhe parece mais consistente em termos de uma reformulação do sistema tributário acerca desses 3 pontos como alvo de tributação? Bom, eu vou falar um pouquinho então da questão política. Você tem razão. Na verdade, em 2019, tinha a PEC 45 foi apresentada na Câmara, a PEC 110 no Senado. Nós temos um dos principais motivos pelos quais a agenda não avançou é porque o governo federal, o executivo, sempre teve uma posição muito ambígua com relação a essas reformas, e o próprio governo usava na época o fato de que tinha uma proposta na Câmara e no Senado dizendo que ele não podia se posicionar porque ele não sabia sobre qual proposta ele teria que se posicionar. Em função disso, foi criado no início de 2020 uma comissão mista de deputados e senadores para avaliar os projetos. Essa comissão teve os trabalhos interrompidos por conta da pandemia. No segundo semestre de 2020 foi retomado o trabalho e o relator nessa comissão mista, o presidente era o senador Roberto Rocha, o relator, o deputado Aguinaldo Ribeiro. Ele, no começo desse ano, chegou a apresentar um parecer que, na verdade, buscava compatibilizar ou consolidar, utilizava parte da PEC 45, parte da PEC 110. O que aconteceu foi que a mudança na gestão da Câmara dos Deputados, com a troca do presidente Rodrigo Maia, que apoiava a PEC 45, pelo Arthur Lira,
que na verdade, até por ter essa posição contrária, o Rodrigo Maia resolveu enterrar a discussão da PEC 45 na Câmara. Por conta dessa mudança no comando da Câmara dos Deputados, a PEC 45 perdeu relevância e a PEC 110 ganhou relevância no Senado Federal. Esse é o motivo pelo qual a PEC 110 hoje está no centro das discussões. E o relatório do senador Roberto Rocha, ele, na verdade, aproveita muito desse relatório da comissão mista, que já era um esforço de aproximação da PEC 45 com a PEC 110. Então, o relatório do senador Roberto Rocha ele tem características das duas propostas, e algumas características que não estavam em nenhuma das duas propostas, embora já estivessem no parecer anterior dele, da PEC 110, que é essa ideia de um IVA dual. Essa, na verdade, é a principal diferença entre o relatório atual da PEC 110 e a versão original da PEC 45 e da PEC 110, é que na proposta atual se propõe um IVA dual, ou seja, teria um IVA que seria subnacional, que consolidaria o ICMS e ISS, que seria o Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS, e teria um IVA federal, que substituiria o PIS e a COFINS, que seria a Contribuição sobre Bens e Serviços, a CBS. E, além disso, o parecer do senador Roberto Rocha propõe a substituição do IPI por um imposto seletivo, que é um imposto de natureza extrafiscal, que incidiria sobre bens e serviços com efeitos negativos sobre saúde e meio ambiente. Então, acho que essa é uma das principais mudanças em relação ao que tinha anteriormente. Eu não acho que seja o ideal, eu preferiria que fosse um único imposto sobre bens e serviços, mas não é também nenhum fim de mundo. Se ajuda politicamente, e de fato essa concessão foi feita para reduzir, mitigar a resistência do governo federal, eu acho que ela faz sentido. E o benefício de aprovar uma reforma com IVA dual ainda é muito, muito grande, desde que o IBS e a CBS tenham características de bons IVAs. Então já seria um avanço enorme em relação ao que nós temos hoje no sistema tributário brasileiro. Agora, com relação à sua pergunta, Paulo, dessa balanço, da composição da tributação entre as várias bases, e aqui, como eu falei, nós temos 5 bases, na verdade, temos consumo, renda, patrimônio, folha de salários e tributos regulatórios. A PEC 110, na versão atual, ela, na verdade, trata apenas da tributação do consumo, e a proposta, na verdade, mantém a carga tributária sobre o consumo. É verdade que o Brasil tem 2 bases que são excessivamente tributadas, que são consumo e folha de salários, e tem 2 bases, talvez 3, que as outras 3 são pouco exploradas, renda, patrimônio, inclusive tributos regulatórios. Eu acho que a gente teria condição de explorar melhor no Brasil, caso, por exemplo, de um carbon tax ou questões semelhantes. A discussão sobre a composição da carga, ela pode ser feita em paralelo, ela não é inconsistente com a melhoria na tributação do consumo que está sendo proposta na PEC 110. Ela pode ser feita em paralelo. Ao contrário, a hora que você definir uma tributação do consumo com regra simples e alíquota uniforme, fica muito mais fácil você depois dizer, olha, eu vou reduzir a tributação do consumo em X% e vou compensar aumentando a tributação da renda em X%, porque no sistema atual, como ele é cheio de complexidades, você tem que definir não só quando você vai reduzir, mas aonde você vai reduzir. É muito diferente fazer isso de forma uniforme para todos os entes da federação, e, portanto, você conseguir discutir uma transição que tribute mais renda e menos consumo, hoje é muito difícil de fazer isso e mostrar que isso é feito de forma equilibrada. Com a adoção de regras uniformes e simples na tributação do consumo, isso fica muito, muito mais fácil. Agora, essa é uma discussão que tem que ser feita depois. A melhoria da qualidade da tributação do consumo independe de, posteriormente, você redefinir a composição da carga. Pessoalmente, eu até entendo, eu prefiro, eu acho que o melhor foco para reduzir tributação no Brasil hoje seria folha de salários, não consumo.
Então, se eu tivesse que dizer o que eu gostaria de fazer, eu gostaria de aumentar a tributação da renda e reduzir a tributação da folha de salários. Agora, é engraçado que tem projetos que vão na contramão. O projeto de reforma do imposto de renda, o PL 2337, que foi aprovado na Câmara e agora está no Senado, o que ele faz é exatamente o oposto do que precisa fazer. Ele reduz em cerca de quase 40 bilhões de reais a tributação da renda e aumenta a tributação do consumo em cerca de 15 bilhões de reais via eliminação de benefícios para medicamentos e produtos farmacêuticos e alguns outros. Eu não sou a favor dos benefícios, eu acho que os benefícios têm que ser eliminados, mas se você eliminar o benefício no âmbito de uma reforma da tributação do consumo, o efeito é que a eliminação do benefício resulta numa alíquota mais baixa do tributo sobre o consumo. Agora, o que está sendo feito nessa proposta do imposto de renda é o oposto. Está se reduzindo a tributação da renda e aumentando a tributação do consumo. É engraçado que ninguém discute isso no Brasil. Discute a tributação da renda fora desse escopo geral da má composição da carga tributária brasileira. Muito bom, você tocou em pontos aí que são relevantes, Bernard, sobre a composição da carga tributária, né, e enfatizou que as duas propostas que estão em debate tratam de uma das incidências, né, dos tributos, que é sobre consumo, mas nós temos alguns dados, né, que eu queria depois que você comentasse, que eu não sei se seriam impactados, né, por essas duas propostas que estão colocadas, na medida em que outras mudanças no sistema tributário seriam importantes, né, para tratar da melhor distribuição da incidência dessas tributações e contribuições sobre as outras áreas de arrecadação. Então, eu vou trazer aqui um dado, você me corrija se eu estiver errado. A Lei Orçamentária da União de 2020 previu em torno de 331 bilhões de reais em renúncias fiscais. Você falou, inclusive, que o nosso sistema tributário é muito menos baseado em regras e mais em exceções. Então, essas renúncias fiscais são exatamente essas exceções que são criadas em cima do sistema tributário, hipoteticamente, para melhorar, né, o desempenho econômico dos setores que são beneficiados por essas renúncias, né, sem que, na verdade, se faça qualquer tipo de medição do desempenho desses setores após a concessão dessas renúncias, que vão impactar o caixa do governo, né, e não só o governo federal, porque parte desses impostos são também transferidos para estados e municípios. E em 2021, essas renúncias teriam atingido um valor um pouco menor na lei orçamentária nova, de torno de 315 bilhões, não sei se é exatamente esse valor, não sei o que está sendo projetado para 2022, se você já tiver algum número, seria bom trazer aqui para a gente. E aí eu queria saber de vocês em que medida essa reforma tributária, as PECs que estão sendo colocadas, contribuem para reduzir o grau de exceções, o impacto fiscal dessas exceções, né, que elas deixariam de ser concedidas, né, no âmbito do sistema tributário, né, e em que medida seria necessário estender essa reforma tributária para as outras áreas de incidência, que não seriam só o consumo, com a finalidade de eliminar de vez, ou pelo menos reduzir ao máximo, essas renúncias fiscais. Bom, primeiro, a PEC 45, no formato original, ela acabava com todos os benefícios fiscais no âmbito do PIS, COFINS, IPI, ICMS, ISS. A PEC 110, no formato atual, ela acaba com praticamente todos os benefícios, o único que é mantido é o da Zona Franca de Manaus, e todos os outros benefícios no âmbito desses tributos indiretos, eles são eliminados. Nós estamos falando aqui em um valor, deve ser perto de 100 bilhões de reais para a União e provavelmente um pouco mais de 100 bilhões de reais para estados e municípios de benefícios fiscais que seriam eliminados pela reforma da tributação do consumo. Aliás, tem um certo consenso de que tributos sobre o consumo não são bons tributos para fazer política pública. Eles são são tributos bons para arrecadar e para financiar políticas públicas feitas através de gasto. É o exemplo que eu dei da desoneração da cesta básica comparado com a transferência de recursos para as famílias de baixa renda. Então, isso estaria contemplado dentro dessa mudança.
Eu acho que a discussão dos benefícios fiscais nos outros tributos federais, e aqui os principais certamente são os tributos sobre a renda, é uma discussão extremamente importante. Agora, temos que entender que outros países do mundo usam mais tributos sobre a renda para fazer política pública do que tributos sobre o consumo. E pode, em alguns casos, eventualmente se justificar. Então, o que precisa ser feito é só para dar um exemplo, benefícios para a inovação. A rigor, são benefícios em que o benefício social é maior do que o custo social da desoneração, e isso, aliás, é um tipo de benefício adotado por muitos países do mundo. Então, o que precisa ser feito é olhar, fazer uma leitura, uma um levantamento detalhado de cada um dos benefícios que existem atualmente e ver quais são aqueles que se justificam, quais não se justificam. Lembrando que estamos aqui dentro, uma boa parte desse valor que você falou aí dos benefícios fiscais totais resulta do Simples, que aliás, é o maior de todos, individualmente, é o maior benefício fiscal existente no país. Eu, pessoalmente, acho que a gente teria que, em algum momento, rever o modelo do Simples, sou a favor de ter algum tratamento diferenciado para pequenas empresas, mas não exatamente esse modelo, mas acho que isso deveria ser feito depois que você tivesse feito uma boa reforma da tributação do consumo, da renda e da folha e da tributação da folha de salários, porque isso permitiria racionalizar muito mais o modelo de tributação das pequenas empresas. Eu, no geral, acho que tem muito benefício que poderia ser reduzido, e agora muitos que podem ser até injustificáveis tecnicamente, mas que politicamente são difíceis de serem mexidos. Tá certo? É só olhar, por exemplo, os benefícios que você tem hoje no imposto de renda de pessoa física. Então, os maiores, aliás, são isenções do que propriamente benefícios de dedução. Então, sei lá, entidades de assistência social não pagam, estão isentas de. Então, você tem uma série de situações em que você tem isenções que não se justificam. Desde pessoas físicas que têm doenças, que você tem, essas pessoas estão isentas. Agora, não tem a mínima calibragem dentro desse benefício, mereceria ser revisto. Agora, politicamente é complicado. Eu conheço o caso, por exemplo, de pessoas físicas de alta renda, que a renda de aposentadoria é totalmente isenta porque a pessoa tem uma doença que é caracterizada, que dá direito ao benefício. Eu já vi casos de decisões judiciais de que um carcinoma basocelular, que é um câncer não agressivo, a pessoa tem um problema desses e acaba sendo beneficiado pela isenção total do imposto de renda da pessoa física sobre sua aposentadoria. Para mim, honestamente, não faz sentido. Mas tem que olhar, tem que descer no detalhe e avaliar custo-benefício de cada um dos benefícios. No caso dos tributos indiretos, basicamente todos são eliminados, exceto a Zona Franca de Manaus e o próprio Simples. Todos os outros são eliminados com a reforma tributária. Bernardo, de minha parte, eu vou fazer mais uma última pergunta rápida, que é a seguinte: como é que está, você que estuda muito o assunto, como é que anda hoje a sonegação fiscal no Brasil e como é que isso deve ser tratado numa reforma tributária? Bom, eu acho que essa é uma pergunta importante. Aliás, tem a ver um pouco com a pergunta que o Marcos fez antes sobre informalidade, que eu acabei não respondendo. A gente tem um alto grau de sonegação no Brasil, sim. Agora, como é que você resolve? Eu acho que tem duas formas de tentar combater. Uma delas é punitiva. Não tem jeito. Tem, aliás, estudos que mostram que quando você aumenta a fiscalização e pune quem está sonegando, você tende a reduzir o grau de sonegação. E acho que no Brasil, infelizmente, os fiscos acabaram se concentrando muito em encontrar problemas nas grandes empresas e divergência de interpretação na legislação ou da forma de aplicação da legislação, e deixaram de procurar e gastar mais tempo. Não estou dizendo que eles não façam, mas fazem menos do que deveriam, de procurar mais tempo procurando sonegação em empresas de menor porte, inclusive via venda sem nota e coisa assim.
E isso acho que precisaria ser, então, uma parte importante do combate à sonegação tem que vir, na verdade, da própria fiscalização e da punição da sonegação. A reforma da tributação do consumo tem um ponto que é interessante, que é o seguinte: tem uma das propostas que no parecer agora da PEC 110 entrou como uma possibilidade, mas que eu acho muito interessante, que são duas mudanças. Uma delas é você adotar um sistema que a gente chama de split payment, ou seja, você cobrar um imposto no momento da liquidação financeira do pagamento da operação. Então, por exemplo, eu tenho uma operação, eu fiz uma compra e eu vou pagar, não importa, pode ser com cartão de crédito, pode ser com boleto bancário, pode ser com Pix. Na hora que eu faço o pagamento, a própria instrução de pagamento já separa qual é a parcela que corresponde ao vendedor e qual é a parcela que corresponde ao imposto, e esse imposto seria recolhido automaticamente ao fisco. No caso do IBS, que é subnacional, é o Conselho Federativo do IBS, no caso da CBS seria a própria Receita Federal, e aí você tem que ter um sistema de devolução, caso a pessoa que fez esse pagamento já tenha vendas, débitos liquidados maiores do que seus créditos, você até devolveria esse dinheiro automaticamente para essa empresa. E ao adotar isto, você permitiria também condicionar o aproveitamento do crédito do imposto ao recolhimento na etapa, ao próprio recolhimento do imposto. Então, na verdade, a condição para eu ter crédito seria: eu faço o pagamento já manda o dinheiro que corresponde ao imposto para o fisco, e isso automaticamente já me dá crédito. Mas eu não tenho crédito se não tiver tido o pagamento da operação anterior. Isso, na verdade, fecha várias brechas de sonegação. Primeiro, uma delas que existe muito no ICMS, por exemplo, é o caso de uma empresa que aparece, emite um caminhão de nota fiscal e dá crédito para os compradores, e de repente a empresa fecha, é feita com laranja, ninguém consegue cobrar essa empresa, e ela deu crédito para os compradores dos seus produtos, e aí gira um inferno, inclusive em termos de processo, para, quer dizer, comprovar que aquilo foi uma fraude ou não foi uma fraude. Esse tipo de problema deixa de existir. E principalmente, na hora que você está cobrando no próprio instrumento de pagamento, obviamente isso não funciona se for pagamento em dinheiro físico, mas para todos os outros instrumentos funciona, e isso também tem um efeito muito grande de impedir, de desestimular a sonegação. Essa é uma proposta que o deputado Hawley vem defendendo há muito tempo, de fazer esse modelo de split payment. Na proposta original dele, da PEC 110, inclusive, esse era o modelo básico, mas como a gente acha que tem uma questão técnica aí importante para ser. Tem uma questão técnica para implementar, acho que a forma como foi colocado no substitutivo do senador Roberto Rocha, dizendo: olha, isso poderá ser feito. Eu acho que é uma forma correta de colocar a questão. Mas esse tipo de mudança tem um efeito muito positivo de reduzir sonegação. Segundo, com tributos simples, como seria o IBS e a CBS, na verdade é muito mais fácil você controlar as entradas em cada etapa do processo para ver se as saídas estão correspondentes, o que também facilita muito o controle da sonegação. Obviamente sempre vai ter a possibilidade de ter a sonegação via informalidade, mas aqui eu acho que o que precisa ser feito talvez, no caso do pequeno informal, tem que ter um bom modelo de tributação de pequenos negócios que desestimule a informalidade. E no caso do grande informal, do grande que vende sem nota, não sei o que, tem que punir mesmo. Tem que pegar, tem que fiscalizar e tem que punir. Talvez tenha que melhorar um pouco a legislação das punições relacionadas à tributação, à legislação tributária. Só para dar um exemplo, aqui no Brasil, se, por exemplo, algumas fraudes tributárias são caracterizadas como fraudes para fins penais também. Mas se o contribuinte vai lá e paga o que ele está devendo, você extingue a ação penal. E não faz sentido. Quer dizer, se a pessoa está vendendo, sabendo que está fraudando, vendendo sem nota, que é uma fraude, e depois é pega, ela tem que ir com essa ação penal até o fim. Obviamente, isso não pode valer para ações que resultam de divergência de interpretação, porque aí é uma coisa mais complicada.
a divergência de interpretação são várias. Eu não posso dizer que alguém está fazendo uma fraude porque tem uma interpretação diferente da legislação que eu tenho. Mas a própria simplificação da legislação reduz enormemente a possibilidade de divergência de interpretação. Então, acho que tem sim um espaço aí importante para combater a informalidade via uma política racional de tributação dos pequenos negócios, a informalidade dos pequenos e a informalidade dos grandes, via esse modelo de split payment, um imposto com regras muito mais simples, a vedação, a apropriação do crédito se não tiver sido recolhido o imposto na etapa anterior, tudo isso está nesse parecer da PEC 110 como uma possibilidade. Eu acho que isso dá um desenho muito mais consistente, que ajuda bem a reduzir a informalidade. Excelente, você tocou num ponto que eu acho que é fundamental, que é como promover uma melhoria no sistema de arrecadação de impostos, no caso aí sobre consumos, né, através do recolhimento direto na operação de pagamento, né, da compra. E, de fato, tem as suas complicações quando se trata de pagamento em dinheiro, mas o dinheiro cada vez menos vem sendo utilizado nas transações que são formalmente realizadas, né? Então, na informalidade, eventualmente, ele ainda aparece aí de forma mais presente, mas as pessoas estão cada vez mais usando os meios de pagamento digitais, né, e o cartão de crédito já está mais do que bem colocado. E nesse aspecto você citou um outro ponto importante, assim, a fiscalização ela tem que incidir sobretudo sobre os maiores sonegadores, né, e nem sempre se trata de um processo de sonegação, né, mas a própria legislação tributária, pela sua complexidade, acaba gerando conflitos jurídicos, né, e questionamentos sobre a incidência, o valor, enfim, dos impostos, né? Você falou lá atrás na entrevista que esse passivo, ou vamos dizer assim, esse montante de recursos que está sendo questionado e está pendente de decisão judicial já passa aí da casa dos 5 trilhões de reais, né? Então, estamos nos aproximando aí praticamente um ano de PIB brasileiro, ou pouco menos. E nesse sentido, eu queria perguntar para você, você vê alguma luz no fim do túnel para esse passivo tributário que está sendo questionado na Justiça? Você acha que é factível algum percentual desse volume de recursos que eventualmente venha a ser pago lá na frente, quer tenhamos ou não o avanço dessa proposta, né, de reforma do sistema tributário sobre o consumo? Bom, vamos lá. Esse valor de 5 trilhões tem uma parte que é crédito podre, tá? Sei lá, dívida tributária da Varig. Então, obviamente, isso deveria ter um write-off. Eu acho que, eu não sei, você deveria tirar uma parte disso, dar uma limpada. Estão falando aí dos 5 trilhões, 1,5 trilhão, 2 trilhões, que são créditos podres. O resto, eu acho que na hora em que você for resolvendo estruturalmente os tributos, então, por exemplo, você faz uma reforma tributária na tributação do consumo. Você pode pegar todos os litígios que têm relação aos tributos sobre consumo e você pode propor a realização de transações, de acordos entre os contribuintes e o fisco, para tentar limpar esse passivo tributário. Sempre vai ter algum passivo tributário, óbvio, isso, e algum litígio tributário, isso é inevitável, mas eu acho que na hora que você. Qual o problema? Enquanto você mantém o sistema como ele é hoje, se você tem alguma tese em que tem divergência de interpretação, você tem muita dificuldade em fazer uma transação sobre essa tese, porque se essa transação for contrária ao fisco, ela na verdade vai afetar não só o montante da litígio, mas a própria arrecadação futura no fluxo. Na hora que você extingue os tributos atuais, esses tributos que você mudou a legislação completamente, você extinguiu PIS, COFINS, IPI, ICMS, SS, você pode pegar todos os litígios e fazer uma avaliação, ele não vai mais afetar o fluxo, e você abre um espaço de transação que é muito relevante e que poderia dar uma belíssima limpada nesse nosso passivo tributário. Uma parte importante ainda é do imposto de renda, acho que aqui tem também um trabalho importante a ser feito aí para reduzir a possibilidade de litígios em torno do imposto de renda. Mas eu acho que sim, acho que dá para dar uma limpada bastante boa nesse estoque de litígio tributário, o que é bom não apenas do ponto de vista de reduzir custos com advogados, etc., mas é bom inclusive em termos de desafogar o judiciário, tá certo? A gente tem uma parte grande da ação do judiciário
que está vinculado, sobretudo, a ações de cobrança de dívidas tributárias, de dívida ativa, que é de origem quase sempre, a grande maioria tributária. Isso certamente liberaria recursos no judiciário também e permitiria uma alocação mais eficiente desses recursos. Bom, eu agradeço muito. Estamos chegando ao final da nossa conversa. A Alesp se sente muito prestigiada com a participação do Bernardo da Pica na nossa conversa de hoje. E foi muito bom poder ter acesso a tanta informação, né, tanto conhecimento que o convidado nos trouxe aqui hoje. Marcos, uma palavra final? Eu queria agradecer aqui. É claro que esse é um tema que não é possível se esgotar, né, nesse período de 1 hora aqui. Acho que o nosso objetivo é não só trazer alguns esclarecimentos, mas instigar as pessoas também a procurarem mais informações sobre o debate que está sendo feito no Congresso, cobrar a responsabilidade dos parlamentares de promover uma reforma tributária efetiva, ainda que o primeiro passo seja essa que está incidindo sobre o consumo, porque temos talvez outros passos a seguir aí, né, no curto, médio prazo, né, e dar à reforma tributária a devida dimensão, a devida importância que ela tem que ter, né, na estratégia de recuperação da nossa trajetória de crescimento e desenvolvimento econômico. Então, acho que esse é o recado que fica aqui. Eu queria agradecer mais uma vez aí ao Bernardo Pico por ter nos concedido esse tempo. Dizer que nós aqui, como consultores, né, assim como temos os nossos pares na Câmara dos Deputados também, os consultores na Câmara, nossa responsabilidade é auxiliar os parlamentares na elaboração das propostas legislativas. Então, nós temos também, na consultoria legislativa e consultoria de orçamento do Senado, os colegas que trabalham justamente com análise e proposição, enfim, e elaboração de estudos sobre as propostas que estão em debate, particularmente no Senado, a PEC 110. Então, esse é o nosso papel, né? E através da Associação dos Consultores e Advogados, a gente traz, então, esse debate aqui. E a advocacia também. E a advocacia Sim. também assessora também os senadores. Exato. Tá bom, muito obrigado. Agradeço, Alessio, o convite de participar desse debate. É dizer que eu admiro muito o trabalho dos consultores legislativos no Senado e na Câmara também. Eu conheço, talvez conheça até melhor o da Câmara, mas conheço alguns do Senado também, de altíssima qualidade, e acho que esse é um debate relevante. Obviamente, estamos um momento político turbulento, mas acho que as condições políticas estão sendo construídas para poder avançar com a reforma tributária. Espero que a gente consiga aproveitá-las e começar a mudar esse nosso país. Obrigado pelo convite. Muito obrigado a todos e até uma próxima Alesp Talks. Obrigado pela audiência de vocês. Muito obrigado.